A miastenia grave é uma doença caracterizada pelo funcionamento anormal da junção neuromuscular, que acarreta episódios de fraqueza. Na maioria dos pacientes, a fraqueza é causada por anticorpos contra receptores de acetilcolina. Quase sempre, o primeiro sintoma é a fraqueza dos músculos oculares. Pode estagnar por aí ou progredir para os músculos da deglutição, fonação, mastigação ou dos membros superiores e inferiores. Os sintomas variam de doente para doente, mas tipicamente podem incluir a queda de uma ou ambas as pálpebras, visão dupla, fraqueza dos músculos oculares, dificuldade em engolir, dificuldade na fala, articulação de palavras e voz anasalada, fraqueza nos músculos da mastigação ou do pescoço com queda da cabeça para frente, fraqueza dos músculos dos membros, e essa fraqueza pode também acometer os músculos respiratórios, o que é uma complicação potencialmente fatal. Uma crise miastêmica ocorre quando um paciente começa com dificuldade para respirar e não responde à medicação e necessita ser hospitalizado para assistência respiratória, em geral mecânica. A miastenia é classificada por graus de severidade. A miastenia 1 é apenas ocular, com ptose palpebral e diplopia. A miastenia 2A é leve e generalizada, com comprometimento dos músculos cranianos, dos membros inferiores e do tronco, sem acometimento dos músculos respiratórios. A 2B é uma miastenia moderada e generalizada, com ptose palpebral, diplopia, disartria, disfagia, debilidade dos músculos das extremidades e intolerância a exercícios físicos. A miastenia 3 é a miastenia aguda fulminante, alteração dos músculos respiratórios que pode requerer o uso de ventilação mecânica. A miastenia 4 é a mais grave, caracterizada como uma doença generalizada. O tratamento mais indicado é a base de anticolinestérasicos. A diminuição da degradação da acetilcolina faz com que esta atue por mais tempo, facilitando a transmissão neuromuscular. Apesar de não modificar o número de receptores, melhora sua eficiência. Esse tratamento é benéfico, mas em muitos casos não é suficiente. O atendimento odontológico, além de ser curto, deve ser realizado no período da manhã, quando a força muscular é maior. Além disso, o profissional deve preferir atender o paciente de 1 a 2 horas após o uso dos medicamentos, para beneficiar-se do efeito terapêutico. O uso de próteses nesses pacientes foi considerado uma medida de suporte utilizada para a melhora da força muscular do palato e da faringe. A timectomia é muitas vezes o passo seguinte. Cerca de 50% dos doentes podem ter uma remissão ou melhoras significativas com essa cirurgia. O método de tratamento designado por plasmasferase é usado na crise miastêmica, a qual necessita de respiração assistida. Esse procedimento consiste na substituição do plasma do doente, uma espécie de lavagem do sangue para a remoção desses anticorpos que estão a bloquear a transmissão neuromuscular. O uso de imunoglobulinas também pode ser indicado nessas crises. O cirurgião dentista deve conhecer as interações entre os medicamentos e as reações adversas no paciente com miastenia. Um aumento excessivo na salivação é causado pelo uso das drogas anticolinesterásicas, que podem agravar o quadro de disfagia apresentado por alguns portadores da doença. Algumas drogas utilizadas em odontologia podem potencializar uma crise miastêmica, por causa do seu efeito depressor respiratório, razão pela qual tem uma contraindicação. Essas drogas incluem a procaína, eritromicina, gentamicina, neomicina, polimixina B, bacitracina e clindamicina. Anestésicos locais do tipo amida, como a lidocaína, devem ser usados com cautela. O dentista deve evitar a injeção intravascular desses anestésicos, devendo associá-los com vasoconstritores. Em caso de injeção intravascular, os anestésicos locais podem levar a uma parada respiratória. Os antimicrobianos como metronidazol podem exacerbar uma crise miastêmica, devendo ser prescritos com cautela. Os analgésicos opioides também devem ser utilizados com cuidado nos pacientes com dificuldade ou depressão respiratória. Na miastenia, o número de receptores da acetilcolina encontram-se reduzidos.
Isso se deve a um ataque aos receptores da acetilcolina por anticorpos produzidos pelo sistema imune do próprio indivíduo. Uma vez que os anticorpos são o sistema normalmente envolvido na luta contra as infecções, a miastenia é então designada como uma doença autoimune, já que o sistema imune do indivíduo começa a produzir anticorpos que atacam os seus próprios tecidos. Há alguma evidência que a doença se inicia no timo. Não devem ser prescritos medicamentos como o fluconazol. O uso crônico de anti-inflamatórios esteroidais levam à imunossupressão. A diminuição da força muscular pode dificultar a higiene bucal, por isso, o cirurgião dentista deve proporcionar condições para a manutenção de um nível de placa compatível com a saúde bucal. Em alguns casos, sugere-se a participação de cuidadores para a realização da higiene bucal do paciente. A severidade da miastenia influencia na frequência das consultas de manutenção preventiva no consultório odontológico. É uma doença autoimune que causa fraqueza e fadiga inconstante. Pode aparecer na forma de doença ocular ou até mesmo generalizada. Na miastenia adquirida, o anticorpo vai entrar e atacar as fibras musculares. Elas vão se degenerar ou talvez atrofiar e com isso vai dificultar mastigar e andar e falar. Miastenia grave da visão dupla e fraqueza até cansaço ao mastigar e pode provocar dificuldade ao respirar. Miastenia grave da visão dupla e fraqueza até cansaço ao mastigar e pode provocar dificuldade ao respirar. Miastenia grave da visão dupla e fraqueza até cansaço ao mastigar e pode provocar dificuldade ao respirar. A outra forma é a congênita, que dentro da placenta vem aos poucos se manifestando. Os anticorpos maternos atacam o feto e vão o modificando. E os genes afetados vão causar uma formação de estruturas importantes. Elas vão se degenerar ou talvez atrofiar e com isso vai dificultar mastigar e andar e falar. Miastenia grave da visão dupla e fraqueza até cansaço ao mastigar e pode provocar dificuldade ao respirar. Miastenia grave da visão dupla e fraqueza até cansaço ao mastigar e pode provocar dificuldade ao respirar. Miastenia grave da visão dupla e fraqueza até cansaço ao mastigar e pode provocar dificuldade ao respirar.